Amém. Igreja, estende sua mão para cá. Vamos abençoar essas crianças aqui, para que elas possam crescer, vir pregar o Evangelho, que o nosso futuro, elas vão ser os futuros pastores, pastoras, missionárias. Amém? Deus, queremos colocar essas crianças diante do Teu altar nesse momento, pedir que a Tua palavra possa estar entrando no coração delas, que elas no futuro, Pai amado, elas possam saber falar, elas possam ter o entendimento, revelação do alto, no nome de Jesus, que elas sejam capacitadas por Ti e que elas possam estar sendo abençoadas, Pai, que a palavra do Senhor venha fluir no coração delas, Pai, que quando elas forem ministrar, elas possam ter, Senhor, ser usadas, vasos com honra, Senhor, para a glória do Teu nome. Já abençoamos elas, Pai, abençoando essas crianças agora, no nome de Jesus. Abençoa também, Senhor, a pastora que vai estar ministrando, que ela possa ter sabedoria para estar falando da Tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ter um momento de oração, igreja? Vamos ficar de pé. Eu não sei o que você está precisando, eu não sei o que você necessita, mas sabemos que Deus sabe. Amém? Eu queria que você levasse seu pensamento até o trono do Senhor nesse momento e vamos pedir para Ele, para que Ele possa estar falando com você. Você que está nos assistindo também, que você possa ter um momento de oração, de clamor a Deus e que você seja tocado também. Deus, queremos louvar e engrandecer o Teu nome nessa hora, agradecer porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor foi naquela cruz, Pai amado, e morreu ali, mas ao terceiro dia ressuscitou, e sabemos que o Senhor vive. Hoje o Senhor está conosco, Pai amado, fazendo parte da Tua igreja, fazendo parte, Senhor, da nossa família, do nosso lar, e sabemos que o Senhor é um Deus grande, um Deus poderoso, e queremos clamar que o Senhor possa estar, Senhor, sondando as mentes e corações nessa noite e falando conosco, Pai amado, no nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Pai, que as pessoas, Pai amado, que não puderam ouvir também, que elas possam estar sendo tocadas, sendo abençoadas. Sabemos que nesse bairro tem tantas pessoas perdidas, pessoas que estão desviadas, pessoas, Pai amado, que não sabem para onde ir, e clamamos por essas vidas, Pai, que os Teus anjos estejam indo, Senhor, de encontro com elas, Pai, para a glória e louvor do Teu nome, que elas possam vir, Senhor, para uma igreja, que elas possam vir para cá, para que elas possam receber do maná que vem do céu. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, igreja? Pode sentar. Eu queria que abrisse a palavra do Senhor em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler do 7 ao 11. Amém? Você que não trouxe a Bíblia, está aqui no projetor, para você que possa acompanhar. Mateus capítulo 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se o seu filho pedir-lhe pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero falar a respeito de pedir. Nós sabemos que uma criança, ainda quando nasce, ela não sabe falar, mas ela sabe chorar, né? Então é o jeito dela pedir. Pode ver que uma criança é o jeito dela pedir. Tão ruim o som aqui. É o jeito dela pedir é chorar. Então a mãe sabe quando uma criança está querendo mamar, quando ela chora, não é assim? Você está com a criança lá no colo, ela sabe, começa a chorar, você sabe que ela precisa mamar. Então é na hora que a mãe amamenta a criança. E interessante que quando ela vai crescendo, ela já vai
pedindo, quando ela começa a falar, e ela sabe de ir em encontro ao pai, de ir em encontro à mãe, principalmente a mãe, né? A criança geralmente é mais pegada à mãe do que ao pai, porque geralmente a mãe passa mais tempo com a criança, né? Depois, quando cresce mais, aí já muda, né? Muitas vezes muda. O pai fica grudado à filha, né? E a mãe ao filho. Mas você pode ver que quando vai crescendo, a criança já vai pedindo para a mãe. Então você vê que a tendência é de pedir para os pais, não é verdade? E nós já somos adultos, né? A tendência, nós temos que pedir para quem pode dar, né? Só não pode pedir para o pastor, porque não adianta pedir para o pastor, porque o pastor não vai dar. Mas a gente tem que pedir para quem? Para quem pode dar, para quem pode nos ajudar, para quem pode nos abençoar. E quem pode nos abençoar só é Deus, só é Ele que pode estar nos abençoando. Amém? Então a palavra de Deus está falando assim: pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Esse versículo, ele já começa falando, peçam. Ele já começa aqui falando, peçam. Que nós temos que fazer o quê? Pedir, né? Nós temos que pedir para quem? Para o Pai, lógico. Em Romanos, abre para mim Romanos, capítulo 10, versículo do 8 a 11. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você, está na sua boca e no seu coração. Isto é, a palavra da fé que proclamamos. Se com a tua boca você confessar que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Volta no versículo 1 lá. Mas o que ela diz? A palavra está próxima de você e está na sua boca e no seu coração. Então, a palavra está no nosso coração, na nossa boca. Nós temos que fazer o quê? Nós temos que falar, nós temos que pedir para Deus. Lucas, capítulo 6, versículo 45. O homem bom tira boas coisas da bondade que entesoura no coração, mas o homem mau da sua maldade tira coisas más, pois a boca fala do que está cheio o coração. Amém? Então a gente pode ver aqui, que se o coração está cheio de coisas boas, nós falamos coisas boas. Quando nós estamos com o coração, assim que o coração tá amoroso, né? Então a gente fala coisas boas. Não é quando você vê um namorado, um casal começa a namorar, você vê que só sai coisas boas, né? Falam coisas boas um para o outro, mas por quê? Porque estão apaixonados, as pessoas estão apaixonadas. Então nós temos que estar sempre apaixonados por Deus, por Jesus, para que nós possamos pedir, para que nós possamos falar com Ele, para que nós possamos adorar, para que nós possamos engrandecer esse Deus. Mas quando nós estamos com o coração ruim, as coisas ficam difíceis, não é verdade? Às vezes você está com raiva de alguma coisa, você está bronqueado com alguém, você acaba se discutindo no trânsito ou na rua, você acaba brigando com alguém, você fica com o coração bate mais forte, fica assim, e você, sabe, dá vontade muitas vezes de partir para cima da pessoa. Por quê? Porque o coração está chateado, porque alguém fez alguma coisa para a gente e a primeira coisa que ataca é o coração. Então a gente quer ir para cima, né? Igual um leão, não é verdade? Quando alguém mexe com o filho, vai para cima, brigar, discutir, e não importa se você está com razão ou não está, você sempre vai para cima. Então quando o coração está cheio de alegria, você pode ver, às vezes você está contente, seu coração está alegre, mas quando você está triste, você abaixa a cabeça, né? Então, um exemplo, morre uma pessoa da sua família, né? Você perde uma pessoa da sua família. Você fica com o coração machucado, fica com o coração sangrando, não é verdade? E você fica triste. Aí você fica se perguntando por que morreu, por que ela, por que isso, por que aquilo. Você vê que tudo mexe com o nosso coração. Então a nossa boca fala do que o que o coração está sentindo. Se o coração está alegre, você é alegre. Se o seu coração está triste, você acaba falando coisas tristes, você acaba se entristecendo o corpo todo, o espírito, amém? Então nós temos que estar sempre pedindo para quem? Para Deus.
Mas se você está em Cristo, se você tem Cristo no coração, você vai pedir coisas boas para Deus. Quero dizer que não podemos parar de pedir as coisas para Deus, mesmo as impossíveis, né? Às vezes fala assim, pastor, mas é difícil, né? Muitas vezes estamos pedindo coisas e é impossível, mas para Deus nada é impossível. Abre para mim Mateus, capítulo 19, versículo 26. Mateus 19, 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Olha que tremendo, não é verdade? Para o homem é impossível. Muitas coisas para nós é impossível. Às vezes você quer fazer alguma coisa, você vê que é impossível para você, mas para Deus não. E Marcos também está falando a mesma coisa. Marcos capítulo 10, versículo 27. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas não para Deus. Todas as coisas são possíveis para Deus. Amém? Olha que coisa tremenda. Para nós, muitas coisas são impossíveis. Nós vemos coisas aí que assim, não tem como, né? Mas para Deus não é. E o que está sendo impossível para você nessa noite? O que você tem pedido, o que você está querendo, você está desejando e você não consegue ver a solução, você não consegue, né? Pode ser uma enfermidade, pode ser um câncer, pode ser uma pessoa que está enferma, uma pessoa que está num leito, que está no fim. Pode ser um emprego, uma porta de emprego. Às vezes você está precisando de um emprego, você quer mudar de emprego, você quer passar numa faculdade, fazer exames, sei lá o que você está precisando, qual é a sua necessidade nessa noite? Uma libertação de um parente. Às vezes você está orando para que uma pessoa seja liberta, do cigarro, dos vícios. Pessoa que tem vício é difícil para nós, na verdade, é muito difícil. Eu fui fumante muitos anos e é difícil, parar de fumar é difícil, mas eu sei que para Deus não é difícil, porque eu parei, não foi porque eu quis, foi porque Deus me libertou, porque eu não ia conseguir nunca. Amém? Então assim, às vezes você está pedindo uma conversão do seu marido, de uma esposa, de um filho, de uma filha, de um vizinho. Às vezes você está orando para alguém se converter, para vir para os caminhos de Jesus. Às vezes você está orando por alguém que você fala assim, só Jesus na causa, não é verdade? Eu já orei por pessoas e falo assim, e Deus falando assim para mim, continua orando. E eu falo assim, Deus, é difícil orar, né? Uma vez teve uma época que eu e minha esposa estávamos orando por umas pessoas lá no Rio de Janeiro. Eles moravam lá no Rio de Janeiro, umas moram ainda. E eu falei assim para Deus, não dá mais para orar. Eu cansei de orar, minhas orações já estão sendo repetitivas, sabe? E todo dia orando por aquela pessoa. E nós fomos numa vigília, eu e minha esposa fomos numa vigília. Aí um pastor parou a pregação e falou assim, olha, você que está orando por uma pessoa, Deus está falando para não parar. Eu falei, glória a Deus, é comigo mesmo. Então, você vê que coisa, não estou falando que eu sou o bambambam, nada disso, gente, nada disso. Estou falando que é Deus, amém? Jesus Cristo é que sabe todas as coisas. Então, continue orando. Hoje se converteu e muitas outras se converteram por causa dessas pessoas que estávamos ali. Isso para a glória e honra de Deus, amém? Eu queria falar uma parábola aqui. Jesus pregava muito em parábola, não é verdade? Ele falava muito em parábolas. Eu quero falar uma parábola aqui, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Aqui tinha uma família inteira se converteu, mas ela não deixou de ouvir aquelas músicas, sabe, aquelas músicas do mundo, não deixaram de fazer coisas erradas, não lia a palavra, não orava, não falava com Deus, não adorava.
adorava a Deus e não ia mais na igreja, elas pararam de ir para a igreja. E também não pedia mais nada para Deus, sabe? Uma pessoa, essa família se converteu e continuou na mesmice, naquelas coisas que ela faziam no mundo, né? Então aqui, e era como elas colocaram, como elas tivessem colocado Jesus, pego Jesus e colocado num quarto e lá falado para Jesus assim, ó, se eu fico aqui e eu quero continuar com a minha vidinha normal, minha vida que eu tenho, que eu sempre tenho, de ir para as baladas, ir para os bailinhos, ir para as festas, eu não quero ser mudado, eu não quero deixar de ouvir aquelas músicas do mundão, eu não quero deixar de ir, né, de fazer as coisas que eu gosto de fazer, certo? E ela passa a chave na porta e deixa Jesus lá. Não estou falando que a gente pode prender Jesus, nada disso. Isso é uma parábola, amém? Só para a gente possa entender, porque Deus a gente não consegue prender em lugar nenhum, amém? Deus é Deus, não? Amém? Glória a Deus. E ninguém tem poder de prender Deus, amém? Jesus estava na casa, ali no quarto, trancado, e bateram na porta. E quem era? Entrou, era o inimigo que entrou. O inimigo bateu na porta daquela família, da casa daquela família, e entrou e fez maior estrago naquela família, né? E depois de fazer tanto estrago na família, ele acabou indo embora. Ele foi embora. E aquela família, e várias vezes o inimigo fez isso. Várias vezes o inimigo chegava lá e batia na porta, entrava e destruía. Trazia enfermidade, trazia confusão entre a família bebia, e discutia, brigava, e o inimigo deitava e rolava ali e ia embora. Até que eles resolveram falar com Jesus. Um dia do nada eles resolveram falar com Jesus. E foram lá e abriram uma porta. Eles abriram uma porta. E como os discípulos no barco do Senhor, lembra? Os discípulos que quando Jesus estava dormindo lá na popa e os discípulos foram lá para Jesus e falaram, Senhor, Senhor, nos salva, você não se incomoda que nós vamos estar perecendo, o barco vai afundando, amém? Todos os versículos, todos conhecem a história, né? E Jesus levantou e acalmou o mar, né? Então essa família fez a mesma coisa. Eles disseram e foram para ele, Jesus nos ajuda, estamos cansados e precisamos da sua ajuda. Foi quando elas pediram para Jesus ajudar. Aqui é uma parábola, amém? Logo em seguida, eles mudaram de situação. Eles voltaram para os caminhos do Senhor, eles pararam de servir, de seguir as coisas, de bebedice, de palavrões. Eles pararam de fazer as coisas erradas, de brigar e voltaram para os caminhos do Senhor. E eles estavam lá em casa, estavam dentro de casa e foram lá de novo e bateram na porta. Quem era? O inimigo. Na hora que Jesus abriu a porta, né, o inimigo falou assim, desculpe, bati na porta errada. Amém? Olha que interessante, né? Enquanto Jesus não fazia parte daquela família, o inimigo vinha e destruía. O inimigo vinha, trazia destruição, confusão na família. A família passava fome, a família passava por dificuldades, e um brigava com o outro, e era aquela confusão naquela casa. Mas na hora que eles chegaram e pediram para Jesus, abriram a porta e deixaram Jesus reinar na vida deles, quando eles deixaram Jesus fazer as coisas, o inimigo foi lá, tentando de novo, bateu na porta e falou assim, aí quando Jesus abre a porta, o inimigo fala assim, desculpe, bati na porta errada e foi embora. Amém? Isso aqui só é uma parábola. Só é uma historinha para que nós possamos entender, né? Para que possa ficar gravado na nossa mente. Bem, quando tentamos resolver com a nossa força, nos nossos braços, nós vamos perder. Porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, nós queremos fazer, deixar, a gente entrega para Jesus, mas a gente volta lá, porque demora muito, né? Às vezes demora, porque tem coisas que a gente pede para Jesus, demora, mas a gente acaba tirando, não, deixa que eu resolvo, e nós não conseguimos fazer nada. Mas quando colocamos Jesus no barco, podemos pegar
o mar agitado, mas não vamos afundar. Abre para mim em Marcos, capítulo 4, do 35 ao 39. Nós vamos falar e ver aqui. Olha lá. Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: vamos para o outro lado do lago? Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-te, acalma-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou aos seus discípulos: por que vocês então estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Amém? Então a gente pode ver aqui, que os discípulos estavam andando com Jesus o tempo todo, antes de entrar no barco. Estava acompanhando Jesus, estava vendo Jesus fazer milagre, multiplicação de pão, curando pessoas, enfermos sendo curados, levantou pessoas que estavam mortas, crianças ressuscitou, pessoas ressuscitou. Eles viram vários milagres Jesus fazendo. Aí ao atravessar do barco para aqui está lago, né? Tem umas versões que está mar, né? Então ao atravessar aquele mar ou lago, chegou no meio, as ondas, veio um forte vento que levantou ondas, né? E ficou muito forte e eles ficaram com medo. E eles não tiveram fé para poder acalmar, não tiveram fé de falar com Jesus. Aí esperaram, na hora que parecia que ia afundar o barco, aí eles falaram assim: vamos pedir para Jesus. O que eu quero dizer, nós temos que pedir para Jesus. Como comecei aqui, assim, as nossas lutas, né? Nós temos que clamar pela presença dele. E os discípulos aqui foram lá e acordaram Jesus e falaram assim: ó Senhor, nós vamos afundar. O Senhor não está preocupado? Não, ele estava simplesmente descansando. Ele estava tranquilo, porque sabia que nada ia acontecer, né? E quando nós sabemos que nós temos um seguro, nós temos um porto seguro, sabemos que nós podemos segurar em alguma coisa, nós ficamos tranquilos. Mas quando as coisas acabam assim, a gente não sabe que caminho tomar, a gente fica preocupado, não é verdade? Então aqui, os discípulos que estavam andando, vendo tantos milagres Jesus fazendo, mas naquele momento eles deram uma chacoalhada, né? Ficaram com medo, achando que ia morrer. Então a gente podemos ver que o segredo é falar com o mestre. O segredo é falar com o mestre, falar com quem manda, falar com quem tem a autoridade, falar com quem pode fazer as coisas na nossa vida. E quando pedimos para Jesus, parece que estamos incomodando Ele, muitas vezes, não é verdade? Você já se sentiu assim? Pedir alguma coisa para Jesus e parece que você está incomodando Deus, parece que Deus tem tantas coisas, né, para fazer e vai se preocupar comigo, sabe? Quem sou eu na fila do pão, não é verdade? Mas você vê que coisa? Mas Deus se preocupa com nós. Você já se sentiu assim, pequeno e assim: Deus não vai olhar para mim para mim acontecer isso? Porque tem tantas pessoas no mundo, você vê que tem tantas pessoas passando fome, passando por dificuldades, enfermidades, mas você vai pedir algo tão pequeno, sabe? Às vezes tão coisas risórias, coisinhas pequenas, mas temos que pedir. Não importa o tamanho do que você está necessitando, não importa. O que importa é que você peça para quem pode. Às vezes nós achamos que coisas minúsculas, coisas pequenas não precisamos fazer. Mas se você não consegue resolver, nós temos que pedir para quem consegue resolver. Não importa se é um pão, se é uma cura, se é uma transformação, se é uma porta, não importa o que seja. Nós temos que estar sempre pedindo para quem pode fazer. Amém? Até mesmo nas coisas pequenas temos que pedir para Ele. Quando pedimos para Jesus, estamos dizendo para Ele que somos dependentes dEle. Olha que coisa maravilhosa. Uma criança, como eu falei, ela não consegue mamar sozinha, não é verdade?
Quando nasce, você tem que segurar, né? Ou mesmo no seio, você tem que segurar a criança e colocar a mamadeira na boca da criança. Não sabe falar, mas você tem que ajudar. Não é assim que funciona? Nós somos iguais, nós somos criança. Então, quando nós pedimos a ajuda de Deus nas nossas coisas, nós estamos dizendo para Ele assim: Deus, eu preciso de Ti, eu sou dependente de Ti, eu necessito da Sua ajuda. Sem Ti eu não vou conseguir nada, sem Ti eu não nada posso fazer. Igual uma criança de colo, amém? Então, aqui eu separei alguns versículos marcados, para ficar marcado no nosso coração, para ficar marcado nas nossas vidas, que nós temos que pedir para Ele. Abre para mim Mateus, capítulo 6, do 9 ao 13, está falando a respeito do Pai Nosso. Olha lá, vocês devem orar assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Olha lá, seja feita a tua vontade. Próximo. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Próximo. Perdoa as nossas ofensas. Próximo. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém? Então a gente vê aqui as coisas que Deus tem falado. Ele é quem nos ensinou. Ele que falou que quando nós tivermos que orar, temos que orar assim. Então tudo que fala aqui, ele fala que nós temos que Mateus 6. Aqui versículo 9, vocês orem assim. Versículo 10, venha o teu reino, nós temos que pedir o reino dele. Versículo 11, nos dá hoje o nosso pão de cada dia. Versículo 12, perdoa as nossas dívidas. Versículo 13, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Amém? Nós temos que pedir para Deus a proteção, nós temos que pedir o pão nosso, nós temos que pedir o alimento, nós temos que pedir para Deus. Amém? Em Mateus 8, versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou-o de joelho e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Olha, ele está falando: se quiseres, o Senhor pode purificar-me. Jesus respondeu, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Ele pediu, né? Se quiseres, se tu quiseres, que possa fazer que eu seja curado. 8, versículo 5. Então Jesus em Cafarnaum dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dizes apenas uma palavra e o meu servo será curado. Olha que interessante, aquele centurião não era simplesmente soldado, era um homem de patente, um homem poderoso, um homem que falava assim para o soldado: oi soldado, vem aqui, faz isso. O soldado ia. Era um homem que tinha condições financeiras, porque naquela época os soldados, não, mas os comandantes, né, os centuriões, eles tinham um poder aquisitivo, então tinha condições financeiras, mas mesmo assim ele foi pedir para quem? Para Jesus. Eles foram pedir para Jesus. No 8, capítulo 8 em Mateus, versículo 23 ao 25. Então ele no barco, seus discípulos o seguiram, e de repente uma violenta tempestade bateu-se sobre o mar, e de forma que as ondas inundaram o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Então os discípulos também fizeram o quê? Foram até Jesus, para que eles pudessem ser curados. Vai lá no capítulo 9, versículo 18. 9 e 18, em Mateus.
Fala ele ainda quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer, vem e impõe-lhe a tua mão sobre ela e ela viverá. Olha, a menina morreu, faleceu, e aquela pessoa, aquele homem foi lá e pediu. Aqui ó, dirigente da sinagoga, eram pessoas também que tinham condições financeiras, mas ele pediu para quem? Pediu para Jesus. Ele falou assim: minha filha acaba de morrer, ela já está morta ali, ela já está morta, vem e põe a tua mão e ela viverá. Olha que interessante, estou falando aqui que temos que pedir para Jesus, nós temos que pedir para quem pode, amém? No 9:27 também, saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e lhe perguntou: vocês querem que eu sou capaz de fazer isso? Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: que lhes seja feito segundo a fé de vocês têm. Olha, os cegos foram até Jesus também e creram que Jesus podia fazer o milagre. Olha quantos versículos estão passando aqui, dizendo que nós temos que clamar para quem? Para Jesus. E no 9:37, então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Olha lá, peçam, portanto, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Então você vê que nós temos que pedir para quem? Temos que pedir para quem pode nos ajudar. Quantas passagens diz que temos que pedir? É verdade? Várias passagens, tem muito mais passagens aqui, eu só peguei algumas, que ainda assim queremos fazer do nosso jeito. Muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, sabe, deixar e não, eu resolvo, eu consigo, eu faço, mas nós temos que pedir para Ele, amém? Mais interessante, né, muitas vezes eu ouvi também pessoas falar assim: ah, pastor, mas Deus não é Deus? Sim, Deus é Deus, mas Ele não sabe o que eu preciso? Deus sabe o que você precisa. Ah, mas Deus não sabe que eu estou passando por essa necessidade? Sabe, lógico que sabe. Ah, mas Deus não sabe que eu preciso ser liberto, que eu preciso disso? Deus sabe todas as coisas, por isso que Ele é Deus. Mas Ele quer o quê? Ouvir você pedir, Ele quer ouvir você clamar, Ele tem o prazer de falar: ah, mas tem que me humilhar. Não é humilhar, nós temos que clamar para Ele, pedir para Ele, porque a gente não consegue fazer. Se você está passando porque está passando, é porque você não consegue resolver o problema, na verdade. Você não consegue resolver o problema, então nós temos que fazer o quê? Pedir para Ele. Ah, mas Deus não pode fazer? Pode, lógico que pode, mas Ele quer ouvir. Deus não vai fazer nada que você não peça para Ele. Ele sabe que você precisa, Ele sabe da sua situação, Ele sabe o que está acontecendo com você, mas Ele quer ouvir. Ele quer ouvir você clamar. É igual a criança. Você sabe que uma criança precisa de leite, mas ela chora. E quando ela chora é porque ela está dizendo: agora eu quero. Não adianta você querer dar mamadeira ou mamar para uma criança na hora que ela não quer. Adianta? Não adianta. Ela vai clamar, ela vai chorar para que você possa dar. Amém? Mas Ele quer ouvir o seu pedido, o seu clamor, a sua adoração. Quando nós adoramos a Deus, quando nós estamos pedindo, nós estamos falando: Deus, eu estou aqui, Senhor, me ajuda, eu preciso de Ti, eu preciso ser abençoado, eu preciso que o Senhor seja o meu Senhor, o dono da minha vida, amém? Em Lucas 18,
Quando Jesus se aproximou de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ao ouvir a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem fosse levado a ele. Quando ele chegou perto de Jesus, perguntou-lhe: O que você quer que eu faça? Jesus não sabia Jesus não sabia que aquele homem era cego? Jesus não sabia que aquele homem precisava enxergar, voltar a enxergar? Lógico que sabia, mas Jesus perguntou ali, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. Ele respondeu. Olha que interessante, Jesus não sabia que esse homem era cego, e Jesus não podia falar assim, fica curado na hora de ficar curado, porque Jesus não sabe, Deus não sabe o que está passando, mas não, ele quis ouvir o homem pedir. Olha lá, o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver. E ele respondeu. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Quando nós pedimos para Deus, nós estamos dizendo para Ele que nós precisamos dEle. Quando nós pedimos para Ele, nós estamos dizendo para Ele que nós cremos que Jesus Cristo veio à terra como filho. Nós estamos dizendo para Ele que nós cremos que Ele foi chicoteado, Ele foi crucificado, Ele morreu naquela cruz, e nós estamos dizendo para Ele que Ele está vivo hoje, e Ele reina. É isso que nós estamos dizendo para Jesus, porque nós cremos que aconteceu isso, porque se nós não cremos nisso, nada disso vai acontecer. Então é por isso que nós temos que clamar. É por isso que nós temos que pedir para Ele. Porque você vai pedir para uma pessoa morta? Minha mãe faleceu. Aí eu vou clamar: mãe, me ajuda aqui. Tem pessoas que pedem, não é verdade? Não é verdade? Meu filho, minha avó está lá no céu, está olhando a mim, eles estão vendo. Esquece, não pede não, porque você vai gastar saliva. Mas, não é verdade? Nós temos que pedir para quem? Para quem está vivo. E quem está vivo, morreu e ressuscitou, foi Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu quero dizer aqui quantas vezes esse mendigo cego pediu para Jesus ter misericórdia dele. E no versículo 41 ele fala assim: o que é que eu que te faço? Quero ver. Amém? Vamos ficar de pé. Como eu falei aqui, nós temos que pedir para uma pessoa, para um Deus que ouve, um Deus que está vivo, porque não adianta a gente pedir para Deus que está morto, Deus que está numa estátua, parado, um Deus que, de pedra, de pau, não. Nós temos que pedir para Jesus Cristo. Sabemos que Ele veio do céu, como Filho de Deus, viveu aqui como homem, sofreu, foi chicoteado, foi cuspido, foi esbofeteado, foi à cruz, morreu, sangrou, morreu ali, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Você crê? Amém? Eu queria que nessa hora você pedisse para Jesus: o que você está precisando? Qual a sua necessidade? É um câncer? É uma doença que não tem mais cura? Você foi desenganado do médico? É uma dor nas costas, no joelho, na perna, na cabeça? É algo que você não consegue colocar a mão? É algo que você não consegue resolver? É uma porta de emprego? É uma cura de alguém? É um filho se converter, uma filha se converter, voltar para os caminhos do Senhor? Não sei o que você está pedindo, mas eu queria que você pedisse algo para Jesus. Algo que tem que ser impossível, algo que você não consegue resolver, como a palavra dele falou, lá em Marcos e em Mateus. Algo que é impossível para o homem, mas é possível para Deus. Amém? Eu queria que você colocasse isso diante de Deus agora. Que você levasse o seu pensamento até o trono do Senhor, mas não visse Jesus, sabe, assim,
testa franzina, esperando você chegar lá para ele te dar uma chicoteada. Não, ele não creio num Deus desse. Eu não creio. Eu creio num Deus que está ali de braços abertos, e morreu de braços abertos, foi crucificado, porque Ele nos amou. Então, um pai que ama um filho, não vai esperar o filho chegar para bater, certo? Então, o pai vai esperar o filho de braços abertos. Eu queria que você imaginasse esse Deus, um Deus sorrindo e falando para você: vem minha filha, vem meu filho, vem aqui que eu vou te abençoar. Eu queria que você colocasse algo no seu coração nessa noite, uma cura, não importa o que seja, mas desde que seja impossível de você fazer, uma coisa que só Deus pode fazer. Amém? Vamos orar, vamos clamar. Eu queria que você pedisse para Deus, com a sua boca, você pedisse para Deus: Deus, faz isso para mim. Deus, eu te peço, eu clamo a Ti, eu te louvo, eu te exalto nessa hora, eu te amo, Pai, eu sou dependente de Ti. Amém? Eu queria que você fizesse isso nessa hora. Vamos estar orando. Deus, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome por essa palavra. Pai amado, a Tua palavra está dizendo aqui que nós temos que clamar, nós temos que pedir, nós temos que suplicar a Ti, Senhor, mas nós temos que suplicar, clamar, se humilhar diante de Ti, Senhor, não se humilhar diante dos homens, perante os homens, mas nós temos que se humilhar perante a Ti, porque isso, Pai amado, vai fazer, Senhor, que cada dia mais nós sejamos dependentes de Ti. E eu creio, Pai amado, que nós temos que ser dependentes de Ti, porque a dependência de Ti, Senhor, vai fazer com que nós possamos ser abençoados nessa noite, Pai. E eu te peço, Pai, faz, Senhor, o Teu querer, faz a Tua vontade nas nossas vidas, Pai. Como aquele cego gritou ali, Senhor: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí o Senhor perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Ele falou: sim, que queria ver. E o Senhor, no mesmo instante, abriu os olhos daquele cego, Pai. E nós queremos clamar nessa noite, Pai amado, que a Tua igreja, Pai amado, possa estar, Senhor, sendo respondida. Pai, essas pessoas que estão também nos assistindo, aquelas pessoas que não puderam vir, Pai amado, que elas que estão assistindo, Pai amado, também sejam abençoadas para a glória e louvor do Teu nome. Faz, Senhor, milagres, sinais de maravilhas no nosso meio, Pai, no nome de Jesus. E cada dia mais a nossa fé possa crescer em Ti, Senhor, e nós possamos clamar a Ti, Senhor. É a nossa oração nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Pode sentar um pouquinho. Vamos estar encerrando. Como que é o nome da irmã? De Rosa? Hã? Seu nome? Richelle? Ó, o nome da sobrinha. Nossa, é Richelle, né? Richelle, é bem quase a mesma coisa, né? Richelle. Tudo bem, Richelle? Você está bem? Já convertida? Vai para a igreja? Tem algum ministério? Não? Seja bem-vinda aqui, tá? Eu costumo dizer, nós somos novos aqui também. Viemos de São Paulo, estamos aqui agora. Eu costumo dizer que na casa do Pai, a gente entra, abre a geladeira, né? Pega a Coca-Cola geladinha e toma, não é verdade? Né? Então, assim, aqui é a casa do Pai, amém? Eu queria que você se sentisse à vontade, sentisse na casa do Pai. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar muito, amém? Queria que você ficasse de pé. A pastora vai abraçar você e nós vamos estar orando por você, amém? Glória a Deus. Deus, no nome de Jesus, eu quero colocar Richelle, no nome de Jesus, diante do Teu altar nessa noite, Pai. Pedir que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, que ela possa, Senhor, estar, Senhor, sendo abençoada nessa noite. Que ela possa estar recebendo, Senhor, bênção sem medida na vida dela, Pai, no nome de Jesus. Que ela possa estar, Senhor, fazendo, Senhor, o Teu querer, fazendo a Tua vontade, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Temos culto quarta-feira às 8 horas. Nós vamos mudar, né? Estamos querendo mudar para quarta-feira à tarde, vamos ver ainda. Amém? Glória a Deus.
E domingo que vem, já ceia não, né? Não é? Então, nós ceiamos todo o primeiro domingo do mês. Estou convidando vocês para poder estar também já, né? Domingo que vem e outro domingo nós vamos cear, tem a Santa Ceia do Senhor. Lá em 1 Coríntios capítulo 11 está dizendo ali, façam isso em memória de mim. E é um jeito de nós lembrarmos de Jesus Cristo e lembrarmos do que Ele fez na cruz. É uma ordenança dele, amém? Eu costumo dizer que existem 3 coisas na vida de um cristão importante, 3. A primeira é quando ele levanta a mão e aceita Cristo. A segunda, quando ele passa pelo batismo, né, passa pelas águas, que ele morre ali, o velho homem, e ressuscita, né? E a terceira coisa é a ceia, muito importante na vida de um cristão. Então não deixe de cear. Ah, mas pastor, eu briguei com meu marido, aí eu briguei com meu filho. Ah, pastor, mas eu ainda estou errado, mas não deixe de cear. Quando você ceia, você está dizendo para ele que você crê no que ele fez. Porque o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, nunca vai ser maior do que Cristo pagou lá. Amém? Se você deixar de cear, tomar a ceia, você vai estar dizendo para Jesus assim, ó, você vai ter que ir na cruz de novo, porque o meu pecado é maior. E isso não é verdade, amém? Ele pagou um alto preço. Nós nunca vamos saber qual é o preço que ele pagou. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, nós queremos louvar e engrandecer o Teu nome. Toda honra, toda glória, todo louvor a Ti, Pai. Nos ajuda, Senhor, a se fortalecer, nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua palavra, nos ajuda a ter a revelação da Tua palavra, Pai amado. Fala com cada um de nós nessa semana, que essa palavra possa estar, Senhor, queimando aos nossos corações, que cada dia nós possamos aprender mais a clamar a Ti, pedir a Ti, que o Senhor possa estar, Senhor, realizando grandes coisas na vida, Senhor, da Tua igreja Hebron com Cristo, Pai. Que cada um que estiver ouvindo, cada um que ouviu essa palavra, Senhor, possa estar sendo abençoado nessa semana, que possamos ter uma semana tremendamente abençoada. Pai, faz, Senhor, grandes coisas na vida da Tua igreja, Pai amado, e nessa hora que nós possamos voltar para os nossos lares, debaixo das Suas asas, protegido por Ti, nos guarda, nos protege, e que essa semana, Senhor, possa ter maravilhas na nossa vida, Senhor, nós possamos ver grandes coisas acontecer na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar. Não deixe, Senhor, que falte o alimento, que o nosso celeiro esteja sempre cheio, sempre em abundância, Pai, que nós possamos, Pai amado, ser abençoado nessa semana, é a nossa oração, em nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo